Olá, eu sou o pastor Daniel De Luca e esse é o 15 de Teologia. Seja muito bem-vindo. Então, roda a vinheta. Olá, estamos de volta com mais um episódio do 15 de Teologia e hoje o terceiro episódio da série Apocalipse Now. Estamos aí falando do livro do Apocalipse. Falamos no vídeo passado sobre as escolas de ótica ou de interpretação, as principais que tratam no livro do Apocalipse, e hoje nós vamos falar de modos ou de meios interpretativos do livro do Apocalipse. Basicamente nós temos 4 grandes correntes de interpretação, as duas primeiras elas andam muito juntas, né? Então a gente pode falar em 3 ou 4, conforme o gosto do cliente. Mas a primeira dessas escolas é a chamada pré-milenista. O pré-milenismo, ele acredita que o milênio é um período de tempo literal de 1000 anos que Jesus vai reinar sobre a Terra. Então nós estamos hoje vivendo aqui o nosso dia a dia normal, até que Jesus vem. Quando Jesus voltar, e Jesus volta no final da tribulação, ou seja, a igreja passa pela tribulação, Jesus volta e quando Jesus voltar vai inaugurar o reinado, o reino milenar, que são 1000 anos literais. Até o 4º século da igreja cristã era a linha predominante, muitos pais da igreja eram pré-milenistas como Justino, Tertuliano e Irineu. E mais em um tempo mais moderno, só para tirar o gaguejo ali, e num período mais próximo da nossa era, mais ou menos ali mais tarde, ali em torno do ano 1800, um homem chamado John Nelson Darby, ele propôs uma série de estudos onde ele dividiu a história em 7 grandes dispensações. E elas são inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e o milênio. A partir desse estudo, ele começou a preconizar e a pregar uma linha paralela ao pré-milenismo histórico, ou seja, ainda que acredita, que o milênio ele vai ser um período literal de 1000 anos. No entanto, a diferença do pré-milenismo histórico, porque os pré-milenistas dispensacionalistas, tem esse nome por causa daquelas 7 dispensações que nós acabamos de falar, eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Ou seja, vai estar chegando a tribulação e no período inicial, antes dos 7 anos, a igreja é arrebatada para aquilo que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Então tem início ao período de tribulação, grande tribulação, e no final dos 7 anos Jesus volta com a sua igreja para então inaugurar o milênio aqui na Terra. Esta basicamente é a linha pré-milenista. A segunda linha ou corrente de interpretação do livro do Apocalipse é o pós-milenismo ou os pós-milenistas. Ao contrário dos pré-milenistas, os pós-milenistas não acreditam que esses 1000 anos que fala o livro do Apocalipse são 1000 anos literais. Pelo contrário, os 1000 anos ou milênio é um período que fala ou que trata entre a primeira vinda de Jesus Cristo e a segunda vinda de Jesus Cristo. Durante esse milênio, eles acreditam que o mundo vai sendo aos poucos cristianizado, ou seja, se tornando cristão, até que a grande maioria da população de todas as nações se torne cristã. À medida que o evangelho vai sendo pregado, a igreja vai avançando, as pessoas vão começar a experimentar, a perceber, a vivenciar o reino de justiça, o reino de paz. É uma corrente muito proativa, é uma corrente e uma linha de interpretação muito otimista a respeito do futuro. Grandes pregadores da antiguidade eram pós-milenistas e é uma corrente, é uma linha que teve um grande impulso, uma grande força, principalmente nos séculos 17, 18 e 19, impulsionando e levando as grandes missões. Só para você ter ideia, Jonathan Edwards, Charles Hodge, Benjamin Warfield, todos eles eram pós-milenistas. No entanto, quando adentramos aí no século 20 e havia uma expectativa talvez da grande era dourada do cristianismo, nós tivemos aí a Revolução Industrial já no final ali, finalzinho do século XIX, começo do século XX, então esperava-se numa grande distribuição de riqueza, esperava-se num aumento da expectativa de vida. No entanto, um grande golpe para o pós-milenismo foram as 2 grandes guerras mundiais e o surgimento do comunismo. Então, com isso, acabou esfriando um pouco, ou esfriando, de certo modo, toda essa corrente, ainda claro que está presente, mas ela perdeu força, principalmente no século XX. A terceira e última corrente são os amilenistas, ou o amilenismo.
eles comungam da ideia dos povos milenistas quando olham para os 1000 anos que trata do livro do Apocalipse, não como 1000 anos literais, mas como um período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Eles já enxergam Jesus já reinando sobre a igreja, enxergam uma igreja vitoriosa, e eles leem o livro do Apocalipse debaixo de 2 sessões. Entre o capítulo 1 e o capítulo 11 nós temos a perseguição do mundo contra a igreja, e do capítulo 12 ao capítulo 22 nós vemos a perseguição de Satanás e seus demônios, seus agentes contra a igreja. Dentro dessas 2 sessões, os amilenistas eles leem o livro do Apocalipse não de forma cronológica, mas em 7 sessões paralelas e progressivas. De um certo modo, é como se o livro do Apocalipse contasse a mesma história 7 vezes. Cada vez que a história ela é recontada, ela vai ganhando mais e mais detalhes. Cada vez que há uma descrição diferente do mesmo fato, nós encontramos mais detalhes sobre aquele fato determinado. Então essas são as principais escolas de leitura do livro do Apocalipse, né? Eu quero convidá-lo a continuar conosco nos próximos vídeos. Nós vamos, a partir do próximo vídeo, entrar no livro do Apocalipse, do capítulo 1, versículo 1, nós vamos correr juntos até o final do capítulo 22. Quero agradecer o seu tempo, a sua atenção, convidá-lo a estar conosco aí nas minhas redes sociais, vão estar aí na tela. Esteja compartilhando este vídeo também. Se você tem perguntas, dúvidas, sugestões, escreva aqui nos comentários desse vídeo para que possamos melhorar nos próximos e que você possa ter o seu entendimento aberto, né, que você possa encontrar a luz de Jesus no seu entendimento dos dias em que nós estamos vivendo. Falar em escatologia, falar do Apocalipse não é algo apenas do futuro, mas tem uma profunda implicação na maneira como nós lidamos com a nossa vida no dia de hoje. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.